lendo o comentário de João, capítulo 10, versículo é o 19 ao 21, né? 19 ao 21. Houve novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles estavam dizendo: ele tem um demônio e delira, porque vocês o ouvem. Outros estavam dizendo: estas não são declarações de uma pessoa possuída por um demônio. Um demônio não pode abrir os olhos a um cego? Pode. Então, 19, 21, né? 10, 19, 21. Vamos ver o que a gente tem aqui. 10, 19 Division Again, no grego Shima Palin ou Schisma Palin, né? Schisma Palin, Division Again. There was among Egeneto among em e de tois. Deus Iudaios on account of the, no grego é diatos. Words é logos. Words é logos. Dese, totals. Where sign now, elegon de. Many, no grego é poloi. Of é ex, legal. Den, auton. Então tô lendo den em inglês, auton grego. A demon, sim, a demon, sim, demon no inglês, né? A daimonion, no demon, no grego é daimonion. He has and is insane. Eshei kai mainetai. He has and, que é kai, is insane. Mainetai é insano. Mainetai. Why him do you list to? No grego é ti auto akoueti. Então aqui, no caso é o 19. Não, no caso, sim, tô lendo 20 ao 21, né? Eu li o 17 e o 18. Então eu li o 19, 20 e 21 others, que no grego é aloi. Where sign, no grego é elegon. Dese, no grego é tautata. Signs not aridose, no grego é pneumata auk estin. Não, pneumata não. Remata auk estin. Que remata auk estin no grego, no inglês é signs not aridose. Inglês off on possessed by a demon not. No grego é daimonizomenon me. Que é o not, o não, né? É me.
no grego. A demon is able of the blind. A demon é daimonion, is able, dunatai no grego, of the blind no grego é tuflon. Então, grego, uma palavra pega muitas palavras. Tuflon. The eyes to open. The eyes é ophthalmos. To open é anoxai. É isso aí. Aí essa 10, 19 ao 21 no caso é o grego português. Xisma é divisão, né? Xisma, divisão. Palin, outra vez. Egeneto, houve. Entre. Tois, os. Iodaios. Iodaios é judeus. Dia é por causa de. Tous logos, palavras. Toutos, estas. Elegon, diziam. De poloi. E muitos. Ex auton, deles, no caso é de eles, né? Ex de auton, eles ou deles. Daimonion, demônio. Exe kai mainetai, tem e está louco. Ti, porque auton, a ele. Acoete, ouvis, versículo 21. Aloi, outros. Elegon, diziam. Tauta, estas. Tá, remata, palavras. Auk, não. Estim, são. Estim no grego, em português é são. Daimonizomeno, de endemoniado. Me, que é não. Daimonion, demônio. Sunatai, pode. No caso, não é será que, né? Será que um demônio pode, que é dunatai. Pode teflon, de cegos. Oftalmos, os olhos. Anoixai, abrir. Isso aí, então esse é o português grego, né? Do versículo 19 até o 21. Então vamos ver qual que é a ênfase que esse comentário aqui vai dar sobre isso, né? Qual que é a ênfase que o comentário vai dar sobre isso? 10, do 19 ao 21, né? Cisão, divergência de opinião, né? Cisma, então é divergência de opinião. Comparado com aqui é cisma, divisão, houve, outra vez, houve entre os judeus. Então aqui é uma divisão, né? Cisma é cisão, divergência de opinião. Então eles discordavam entre si, né? Geneto ginomai, que é junto a, entre. E versículo 20, já vai para 20. Elegon, que é lego, que é acho que é falar, né? Tem a ver com falar, né? Legon, é legon.
a palavra ek circunscreve o gen partitinus. Daimonion, Eshu, estar possuído. Daimônio, Eshu. Daimonion. Mainomai, enlouquecer, estar fora de si, doido. Ti, por quê? Para quem diz que demônio é uma coisa fantasia, o grego está dizendo que não. O grego está dizendo de estar possuído. Daimônio, Eshu, estar possuído, né? Mainomai, enlouquecer, estar fora de si, doido. Ti é por quê? Versículo 21. Daimonizomeno é daimonizomai, está possuído por forças demoníacas. Substantivo possuído, tauta, tá, remata, ouk, estim, daimonizomeno. Estas não são as palavras de um possuídos, né, plural, né? Um possuído não fala assim. Me, que é acaso, indica uma resposta negativa. Esse me, então, é uma resposta negativa. Acaso pode, né? Talvez me, resposta negativa. Oikzai, quer dizer, oikzai. Oigo, me daimônio dunatai, tuflon, oftalmos, anoixai. Por acaso um demônio pode abrir os olhos a um cego? Por acaso um mau espírito pode fazer com que pessoas cegas enxerguem? Então, beleza. Mais uma desconstrução, né? Tá falando de mau espírito, né? Um espírito mau pode fazer com que uma pessoa pode fazer um milagre, né? De uma cura, de uma visão. Quer dizer, mais uma desconstrução para quem fala que não existe. Agora aqui vamos ver o que o comentário do F.F. Bruce fala acerca disso, né? O que o comentário do F.F. Bruce vai falar sobre isso no capítulo 10, do 19 ao 21. Então, o último encontro com os judeus, 10, do 22 ao 42. Então, não tem comentário para 19 a 21 no F.F. Bruce. Então, aí vai ter que pegar o Hendrickson, né? 19 ao 21. Então, vamos ver o que é falado aqui. Não é difícil entender que a mente do homem natural, as palavras de Jesus pareciam ser tolice. Porque um homem entregaria sua vida a fim de reavê-la? É fato que algumas pessoas desejam cometer suicídio, mas certamente não com a intenção de voltar a viver novamente, mesmo que quisessem. Muitos, talvez a maioria, veja também sobre 9,16, estavam raciocinando assim. Então eles disseram: ele tem um demônio e delira. Veja 7:20, 40,49,52, ponto e vírgula, 8:48. Eles não estavam identificando insanidade com possessão demoníaca, mas queriam dar a ideia de que Jesus, por estar de fato sob o controle de um espírito mau, estava falando puro absurdo. Então, por que alguém deveria continuar a ouvi-lo? Nem todos concordavam com esse sentimento. Então ocorreu novamente uma divisão, que é cisma no grego, né? Uma divisão, que é uma divergência, né? Aqui vai falar que é a cisma, né? Cisão, divergência de opinião. Então, essa divisão aqui é
discordância, entre os judeus. Para outros casos de um óbvio choque de opiniões, veja sobre 6,52, 7,43 e 9,16. Aqueles que discordavam da maioria revolviam na mente a maravilha da alegoria completa do bom pastor que, em contraste com os estranhos, conhece suas ovelhas, em contraste com os ladrões e salteadores. É dono de suas ovelhas e, em contraste com os mercenários, ama suas ovelhas. Talvez eles não pudessem entender tudo, mas de uma coisa estavam certos. Essas não são declarações de uma pessoa possuída por demônio. Além disso, eles não tinham esquecido o grande milagre que Jesus realizara bem recentemente. Da forma como o veem, esse milagre tinha valor de prova. Eles agora estão interessados em debater a questão. Será que o fato de Jesus ter aberto os olhos de um cego indica que ele é de Deus? Eles tomaram uma posição que à primeira vista parecia indiscutível. Um demônio não pode abrir os olhos a um cego? Pode? A implicação é, claro que não. Observe como essa sentença de encerramento é dramática, impressionante no relato em que o quarto evangelho reproduz o discurso do bom pastor. Jerusalém tinha recebido um grande visitante. Com respeito a ele, ninguém podia manter-se neutro. Síntese de 10, do 1 ao 21. A síntese é: veja o esboço na página 287. O Filho de Deus se revela como um bom pastor. Seus inimigos o consideram um maníaco possuído por um demônio. Nessa maravilhosa alegoria, Jesus se descreve como sendo o bom pastor, em contraste com os pastores maus que maltratam as ovelhas, tendo sem dúvida em mente os fariseus que tinham expulsado o homem que Jesus tinha curado de cegueira. A figura subjacente da alegoria é a de um pastor oriental que pela manhã vai ao aprisco em que suas ovelhas são mantidas. O porteiro abre para ele e o pastor então retira suas próprias ovelhas, chamando-as pelos nomes que ele mesmo lhes deu. Então, um pouco mais tarde, vemos esse pastor guiando suas ovelhas às pastagens e, mediante seu chamado, assegurando-lhes sua presença constante. Ao cair da noite, o pastor retoma com seu rebanho e o protege contra os lobos. Ele está disposto, se for necessário, a arriscar a sua própria vida em sua defesa. Sendo um verdadeiro pastor, ele tem um profundo interesse por suas ovelhas. Temos de distinguir entre o símbolo e a realidade que é indicada pelo símbolo. Algumas vezes, como em 10:1, o símbolo em si vem à superfície, por assim dizer. É tão visível que devemos lembrar repetidas vezes que essas coisas significam algo. Outras vezes, como em 10, 6 a 11 e 14 ao 18, as realidades de fato, Jesus cuidando dos seus, entregando sua vida por eles, os humildes crentes confiando nele e obedecendo-lhe, os fariseus odiando Jesus e seus seguidores, são mais claramente evidentes. Como foi indicado, existem principalmente 3 realidades que requerem atenção, como é também mostrado pelos 3 pontos principais no sumário seguinte. O amigo das ovelhas, o bom pastor, tudo o que há de posse legítima, completa, protetora, de conhecimento maravilhoso, íntimo, intuitivo e amor ilimitado, dedicado e autossacrificial, está contido nesse termo. As ações do bom pastor foram sumariadas na página 398. O pensamento principal é que, seja qual for a bondade que um pastor terreno possa ter, ele é apenas um pálido reflexo da beleza transcendental. Lembre-se do adjetivo grego
kalos. Do grande antítipo, Jesus, o bom pastor, leal e genuíno, o único de sua estirpe. Ele possui, ele conhece, ele ama os seus e faz tudo isso de um modo maravilhoso. Embora só exista um bom pastor, isto é, Jesus mesmo, assim, existem lições aqui para todo pastor auxiliar, para cada ministro. Ele também tem de exercer o cuidado protetor com referência a seu rebanho. Deve conhecer cada membro e deve amar com carinho cada um e todos. Quanto a isso, a pergunta era candente na igreja primitiva. Um pastor pode abandonar suas ovelhas, por exemplo, se a vida dele estiver em perigo? De cada lado desse debate partiram afirmações extremas. Alguns acham que isso é permitido, se, letra A, houver outro pastor auxiliar que possa assumir imediatamente o lugar, e B, ao deixar as ovelhas que pertencem a uma seção do aprisco, a vida do pastor é salva para que ele possa servir em outra seção e para um possível retorno posterior ao seu antigo posto. Outros simplesmente enfatizam que ele deveria fazer o que fosse necessário para promover o maior bem ao maior número de ovelhas. Cada pastor auxiliar e cada denominação que o envia para fora estudem essa questão à luz de todas as lições que possam ser legitimamente derivadas da presente alegoria. Enquanto isso, a ideia principal não é certamente o pastor auxiliar, mas o único bom pastor que nunca abandona suas ovelhas. 2. Os inimigos das ovelhas, ladrões e salteadores, estranhos e mercenários. Ladrões e salteadores são eles, pois não são donos das ovelhas. Estranhos porque não conhecem as ovelhas, mercenários porque não amam as ovelhas. Assim, em tudo eles são exatamente o oposto do bom pastor. Veja acima a sentença B. Então, caracterizou como estranho porque não conhece, mercenário porque não ama. Isso aí. Depois não são donos da ovelha. São ladrão porque não são donos, né? Então vai pegar o que não é dele. Então é ladrão. Estranho porque não conhece as ovelhas. Mercenário porque não amam, certo? Assim, em tudo eles são exatamente o oposto do bom pastor. Veja acima, primeira sentença sob I. Pela intimidação, eles tentam obter a posse das ovelhas. Eles pulam os muros para entrar no aprisco. Pela imitação. Filosofia falsa, religião falsa, ética falsa. Eles tentam seduzir as ovelhas. Quando o perigo se aproxima, fogem das ovelhas. Eles são absolutamente egoístas. Um símbolo adequado para os fariseus dos dias de Jesus e para muitos líderes falsos em cada período da história. Eles são absolutamente egoístas, um símbolo adequado para os fariseus dos dias de Jesus e para muitos líderes falsos em cada período da história. De novo, eles são absolutamente egoístas, um símbolo adequado para os fariseus dos dias de Jesus, né? E para muitos líderes falsos em cada período da história. 3. As ovelhas. Estas têm as seguintes características. Primeiro, ouvem a voz do pastor, porém não dão atenção à voz de estranhos. Segundo, seguem o pastor, porém fogem de estranhos. Terceiro, entram pela porta. Verdadeira fé em Jesus e suas justiças são salvas, entram e saem, encontram pastagem. Elas obtêm vida e abundância. Quarto, não pertencem ao mesmo aprisco, porém se tornarão um só rebanho com um só pastor, Jesus 10:16. A absoluta dependência das ovelhas em relação ao pastor está implícita em todas as partes. As ovelhas são dependentes dele para suas necessidades, direção e proteção. O pastor é tudo para elas.
e elas põem nele toda a sua confiança. Ovelhas abençoadas são as que têm um pastor como esse. Nenhum inimigo jamais as molestará. Então aí vai entrar agora o versículo 22. Então é isso. Então, foi lido, né? Lido aí em algumas formas para explicar. Um comentário aqui que não é o do Hendrickson. Eita. Aqui. Não, aqui João 10. João 8. João 10, 19. Por causa dessas palavras houve outra dissensão entre os judeus. Pela terceira vez neste evangelho, lemos sobre a divisão criada por Jesus entre seus ouvintes. Muitos queriam rejeitá-lo como um endemoniado indigno de ser ouvido. Outros ficaram impressionados com as palavras que dizia, sem dúvida devido à sua devoção pelas ovelhas, unidas com a lembrança do milagre realizado com um homem cego. Aí vem o 20 e o 21, que não há nenhum comentário sobre. E muitos deles diziam, tem demônio, perdeu o juízo, porque o escutais. 21 diziam outros, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode porventura um demônio abrir olhos aos cegos? Então é isso aí. Na Bíblia Viva, vamos ver como que está na Bíblia Viva. Aqui é João 10, 19. Quando ele disse estas coisas, os líderes judaicos se dividiram, correto, né? A palavra lá. Novamente em suas opiniões a respeito dele. Versículo 20. Alguns diziam, ele tem um demônio, ou então está louco, para que ouvir um homem desses? Versículo 21. Outros diziam, isso não nos parece o jeito de um homem tomado pelo demônio. Um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Certo. Nada demais, a Bíblia Viva não tem nada de demais aqui, né? Então foi um comentáriozinho, foi uma, né? E é isso aí. Então aqui para deixar registrado 19 ao 21, né? João capítulo 10 do 19 ao 21. Aqui o F.F. Bruce não falou nada sobre isso, né? Ele não falou nada sobre isso. É isso aí.